Boa noite, meus amados. A paz do Senhor Jesus seja contigo e com toda a tua família. Glória a Deus. Mais uma noite. Estamos aqui entrando na presença do Senhor para buscar a sua presença. Vamos falar com o nosso Pai. Glória a Deus. Se você tem algum pedido de oração, já coloque aqui embaixo nos comentários, que a gente vai estar sempre orando, meus irmãos, pela tua vida, pelo teu pedido de oração. Amém? A Raimunda, ela pediu oração pelos seus 2 filhos. Nós oramos ontem, oramos pela manhã, oramos pela noite, né? Oramos pelos 2 filhos dela, Anderson e Leomar. E eu continuo orando também nas minhas orações particulares. E que você também possa compartilhar conosco qual é o teu pedido de oração, para que a gente venha estar orando também pela tua vida e pelo teu pedido de oração. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Pai, nessa hora diante da tua presença, diante da tua grandeza e diante da tua santidade. Obrigado por esse dia maravilhoso, Pai, que nós tivemos. Pai, nós chegamos até aqui, graças ao Senhor, graças à tua misericórdia. Por isso bendizemos e exaltamos o teu nome, Senhor. Pai, eu quero apresentar a vida desta pessoa que está ouvindo esta oração, meu Pai. E quero pedir que o Senhor toque na vida dela, fortalecendo a sua fé, fortalecendo sua vida espiritual, tirando todo bloqueio, todo impedimento do caminho dela, toda barreira, Pai, que impede o crescimento espiritual dessa pessoa. Tudo aquilo que está impedindo, Pai, dela ver o milagre acontecer. Senhor, repreende, meu Pai, todo o mal, cerca ela com os teus anjos, Senhor. Senhor, começa a trabalhar em prol do milagre dela, Jesus. Pai, em nome de Jesus, Tu é Deus de milagre, Tu é Deus que cumpre promessas, Senhor. Mas quantos anos, meu Pai, que essa pessoa vem lutando, ela te serve, meu Pai, mas ela ainda não viu nada acontecer, Pai. E a Tua palavra diz que a esperança adiada adoece o coração. Oh Deus, mas se possível, Pai, se o Senhor quiser, o Senhor pode limpar essa pessoa. Se o Senhor quiser, o Senhor pode realizar o milagre, o desejo do coração dela. E eu quero orar, meu Pai, em prol dela, porque quando nós oramos com fé, meu Pai, o Senhor se mobiliza, o Senhor se levanta do trono, em concordância com ela, Pai, em concordância com muitas pessoas que estão orando aqui comigo. Nós declaramos a libertação, a cura, a restauração, milagre, Senhor, da Tua igreja, do Teu povo, dos nossos amigos, que tem, meu Pai, buscado a presença do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, guerrear por nós, guerrear pela nossa casa, pela nossa família. Vai guerreando pela família desta pessoa, vai guerreando, Pai, lá no trabalho. Ela tem colocado diante de Ti, meu Pai, as suas necessidades. Senhor, ela tem colocado diante de Ti, Pai, aonde, Senhor, ela tem passado por uma luta. Jesus, guerreia, Pai, por ela. Senhor, vence essa peleja por ela. Ela não consegue sozinha, mas com o Senhor ela é mais do que vencedora. Dá vitória para ela, afasta o inimigo, afasta a oposição, as barreiras, Senhor, que estão no caminho dela, e dê vitória pelo Teu sangue, que ela venha se alegrar, meu Pai, por grandes coisas que o Senhor vai fazer na vida dela. Eu creio, Pai, muitas pessoas vão testemunhar aqui embaixo nos comentários. Irmã, o Senhor ouviu
a minha oração, a nossa oração. Irmão, o Senhor fez isso, fez aquilo por mim. Eu creio, Pai, eu profetizo isso, porque o Senhor, meu Pai, é um Deus que faz milagre, é um Deus que trabalha para aqueles que em Ti espera. Então eu declaro a provisão, eu declaro a cura, a libertação, eu declaro a salvação da casa dela. Ela e a sua casa, meu Pai, servirão ao Senhor. Em nome de Jesus, quero orar pela Raimunda, quero orar pelos filhos dela, Pai, Anderson e Leomar. Meu Pai, mais uma vez eu declaro a libertação, eu declaro a salvação dos filhos dela, eu declaro que eles vão se aproximar mais dela, eu declaro, Pai, que ela vai se alegrar, Senhor, de ter os seus filhos por perto. Talvez é apenas uma visita, eu não sei como vai ser, meu Pai, mas eu creio que o Senhor vai alegrar o coração dela, que eles voltem para os teus caminhos e que toda pedra de tropeço, todo embaraço, Senhor, tudo aquilo que afastou eles de Ti, caia por terra, pela autoridade que há no nome de Jesus, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Tu és maior, Jesus. Tu és poderoso. Aleluia, Senhor. Aleluia. Visita, meu Pai, os nossos governantes, as nossas autoridades, as autoridades desse país, meu Pai. Visita, Jesus. Visita os professores. Nós declaramos paz nas escolas, nós declaramos, meu Pai, uma vida quieta e sossegada, aonde o inimigo tem se levantado, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor venha jogar por terra. Deus nos permita, Senhor, que o nosso governo seja influenciado pelo Senhor e não pelo inimigo. Guarda, Pai, guarda, meu Pai, as autoridades. Em nome do Senhor Jesus, guarda as escolas, guarda, Espírito Santo, os funcionários públicos. Guarda, meu Pai, guarda cada um. Cobre com teu precioso sangue, meu Pai, porque ainda é o Senhor que manda no mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, a palavra do Senhor diz que havia um homem leproso e ele chegou diante de Jesus e ele falou: Mestre, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E naquele momento o Senhor Jesus falou para ele: quero, seja limpo. E ele, irmãos, foi purificado da sua lepra. Nós entendemos, meus amados, que aquele homem, ele entendeu que se o Senhor Jesus não quisesse fazer naquele momento o milagre, ele não faria, porque ele é Deus. E ele entendeu que ele faz a hora que ele quer, como ele quer. Ali ele demonstrou humildade de reconhecer: Senhor, se não for o tempo, eu volto para minha casa do mesmo jeito, mas eu vou continuar te adorando. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E o Senhor Jesus, meus irmãos, ele se encheu de íntima compaixão e ele curou aquele leproso. Ele disse: eu quero que você seja limpo. Ele liberou uma palavra de cura e de restauração sobre a vida dele. Sabe por quê, meus irmãos, que o Senhor Jesus se compadeceu dele? Primeiramente porque ele viu fé e segundo, porque ele falou que seja feito a vontade de Deus na minha vida. Duas coisas muito importantes, meus irmãos, que nós precisamos ter: é a fé, mas também é a paciência de esperar o tempo do Senhor. O tempo do Senhor não é igual ao nosso tempo. Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há o tempo de plantar e o tempo de colher. Há o tempo, meus irmãos, de chorar e o tempo de sorrir. Há um tempo de abraçar e há um tempo de deixar de abraçar. Então, o tempo, ele não pode ser mudado, meus irmãos. O tempo de Deus
não pode ser mudado, porque Deus ele já determinou um tempo para agir nas nossas vidas, um tempo da mudança acontecer, um tempo que nós estamos num lugar e quando chega a hora, o Senhor nos tira desse lugar e nos leva para outro. Um tempo que nós estamos felizes com a nossa família completa, mas também chega o tempo que começa a haver perdas na nossa família. Pessoas vão falecendo e nós vamos ficando, irmãos, com menos pessoas, nós vamos sentindo, falta daquele parente, daquela pessoa que a gente tanto amava, tanto ama. Mas é necessário, meus irmãos, a gente viver o tempo do Senhor. O tempo do Senhor, ele não pode ser mudado e ele não pode ser paralisado também, porque as coisas vão andar conforme a vontade do Senhor. Ao tempo que a porta se abre e é bênção por cima de bênção, o Senhor responde às nossas orações, a gente chora, o Senhor usa profeta para falar com a gente, mas também, meus amados, há um tempo que o Senhor se cala e ele fica em silêncio e a gente fica: Senhor, cadê o Senhor, Pai? Pai, fala comigo, e o Senhor está em silêncio. Mas, meus amados, quando o Senhor está em silêncio, nós não podemos nos calar. Ele está em silêncio, mas as nossas orações têm que continuar. Porque, meus amados, Ele está em silêncio, mas Ele está trabalhando conforme nós oramos. Então, o silêncio de Deus não pode te calar. O silêncio de Deus tem que fazer você clamar ainda mais. Porque nós observamos, meus amados, que o cego Bartimeu, ele clamou. Jesus ficou em silêncio, mas teve um momento que Jesus falou: manda chamar ele. E quando ele veio, o Senhor falou: o que queres que eu te faça? Nós observamos também, irmãos, a mulher cananeia, quando ela está ali pedindo a libertação da sua filha, e ela chega até Jesus e ela fala: mestre, me ajuda. A Bíblia diz, meus amados, que Jesus, ele fala para ela não. Ele não fala assim para ela. Só que ela, meus irmãos, ela não desiste. Ela fala: Senhor, quando o Senhor fala, não convém tirar os pães dos filhos para lançar os cachorrinhos. Ela não se cala, ela fala: sim, Senhor, eu entendo, Pai, que tem muita gente para ser abençoado. Eu entendo o que o Senhor está dizendo para mim, Pai. Só que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do dono. Meus amados, ela insistiu no seu milagre e ela recebeu o milagre. Jesus falou: grande é a tua fé, mulher, que seja feito conforme tu pediste. Aquela mulher também que importuna aquele juiz, aquela viúva, ela recebe vários não, meus irmãos, mas todo dia ela está na porta dele batendo e dizendo: eu voltei aqui para que o Senhor julgue a minha causa. Meus amados, de tanto ela insistir, aquele juiz julgou a sua causa. Sabe por quê? Porque nós precisamos insistir. Muitas das vezes Jesus vai ficar calado, ou Jesus vai falar um não. Mas, meus amados, o Senhor está observando a nossa reação diante do seu silêncio ou diante do seu não. Porque se nós insistirmos, se nós demonstrarmos fé, se nós demonstrarmos, meus irmãos, que nós estamos com Ele em qualquer circunstância da nossa vida, que nós não vamos retroceder, Ele vai nos abençoar, Ele vai julgar a nossa causa e o nome dEle será glorificado e exaltado. Então insista em meio ao silêncio, insista em meio aos não. Meus amados, tem não que o Senhor está dizendo: olha, o melhor para você não é isso. E esse não você tem que respeitar. Só para deixar claro. Mas quando não, meus irmãos, é para o Senhor ver a insistência do nosso coração, a fé sendo aperfeiçoada.
de nós orar até o sim ele vir. Esse não nós temos que lutar para que nós possamos ouvir um sim do Senhor. Amém? Então pergunte para ele: Senhor, esse não é porque isso não é da tua vontade, ou esse não é para que eu venha me humilhar mais na tua presença? E você pode ter certeza que ele vai te esclarecer, ele vai te mostrar o que é melhor para você. Amém? Glória a Deus. Eu quero te fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho aqui embaixo para você receber todas as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Compartilhe, tem pessoas precisando desta palavra, desta oração. Amém? Um beijo no seu coração e a paz do Senhor Jesus.